Bom dia, venho aqui explicar para vocês a respeito da nossa aula de hoje. Para hoje nós temos a leitura de um texto, a interpretação desse texto e também temos o estudo sobre substantivo comum e substantivo próprio. Então eu quero que vocês prestem atenção que eu vou explicar aqui para vocês. Tá? Eu vou começar explicando a respeito do texto. O texto que vocês irão fazer a leitura está na página 13 do livro Pike, certo? O título do texto é Chapeuzinho Vermelho, uma história atrapalhada. Esse texto, ele é um conto. Inclusive, vai contar sobre Chapeuzinho Vermelho. Só que, ao fazer a leitura, vocês irão perceber que esse texto ele está um pouco diferente daquela história antiga, daquela história tradicional de Chapeuzinho Vermelho. Tá bom? Aquela história onde ela foi para casa da vovó e o lobo engoliu a vovó e os caçadores foram lá e as ajudaram. Essa é a história tradicional. O texto de hoje é um pouco diferente, embora Chapeuzinho Vermelho seja um dos personagens. E, por ser diferente da história tradicional, o texto que vocês irão fazer a leitura, eu vou explicar agora para vocês a respeito do gênero. O gênero também é conto, mas sabemos que a história de Chapeuzinho Vermelho é um conto tradicional. Contos tradicionais são histórias em que eram contadas oralmente, eram passadas de geração em geração. Então, os contos tradicionais, eles nem apresentavam o autor da história, porque eram histórias apenas contadas, tá? Já a história que vocês vão ler hoje, da Chapeuzinho Vermelho, uma história atrapalhada, é um conto, só que é um conto moderno, tá certo? É um conto moderno. O conto moderno o autor, ele tem um autor. Então, vocês vão ver aí, logo após o título, que vai ter o nome do autor desse texto, tá bom? O conto moderno possui uma autoria, que é o autor, né? E a escrita pode mudar de acordo com o estilo de cada autor. Tá certo? Então, vocês vão compreender melhor a respeito do que eu estou falando, relacionado ao conto moderno e relacionado ao autor, a essa mudança dentro do texto, de acordo com cada autor, quando vocês fizerem a leitura. Porque vocês vão perceber que, assim como diz no título, vai ter algo de atrapalhado. O autor colocou situações bem diferentes nesse texto que vocês irão fazer a leitura. Mas a finalidade desse texto é também contar uma história, porque a finalidade de qualquer conto, seja ele o conto popular, seja ele o conto tradicional, seja ele o conto moderno, tem como objetivo contar uma história. E as características também serão as mesmas. Quais são as características de um conto? Prestem atenção. Contos são textos que contam histórias que têm o início, tá? O início, que é a introdução do texto. Na introdução do texto é onde a gente vai encontrar quem são os personagens, onde aconteceu a história e o tempo em que a história aconteceu. Isso a gente vai encontrar logo no começo, na introdução do texto, na introdução do conto. Tem também o meio da história, que é o desenvolvimento da história. No desenvolvimento, a gente vai encontrar as situações, né, que os personagens viveram dentro dessa história. Essas situações podem ter sido conflitos, eles podem ter vivido algum conflito, né, algum momento complicado. E
Também ainda no desenvolvimento dessa história, que é no meio da história, quando apresenta os conflitos, também a gente vai encontrar a solução desses conflitos. O que é essa solução? É aquele momento em que os conflitos começam a desaparecer, os conflitos começam a ir embora, ou seja, o problema em que os personagens estão vivendo, que é o conflito, vai começar a ter solução, vai ter uma solução, e isso está no meio da história. Além do começo, que é a introdução, o meio, que é o mesmo que desenvolvimento, ainda temos no conto o desfecho. Desfecho? Que é isso? Que palavra é essa? O desfecho é o final da história, tá? No desfecho da história, a gente vai encontrar a parte final, como foi que tudo acabou, como foi que finalizou essa história. Apesar de ter tido conflitos, problemas, como foi que essa história terminou? Como se deu o fim da história? Então, o fim da história é o mesmo que desfecho da história, tá certo? Então, são essas características de um conto: começo, meio e fim, tá? Começo, meio e fim. E os contos, vou repetir, eles apresentam no começo os personagens, o tempo em que a história aconteceu e o lugar, que é onde a história aconteceu. Isso a gente encontra bem no começo do texto, bem no início do texto, tá? Lembrando também que contos são histórias que não são reais. Contos são textos que contam história, mas que são histórias fictícias da imaginação, são histórias imaginárias, tá certo? Então é justamente por isso que o autor ele pode modificar o texto, às vezes autores diferentes contam o mesmo conto moderno, a mesma história, e eles colocam situações diferentes, justamente porque são histórias imaginárias. Então, cada um tem o seu jeito de colocar as situações dentro do texto, tá? Então, esse é o gênero conto moderno. Para que serve? Para contar uma história, tá? O texto, ele conta uma história. Então, sobre o texto, é isso que eu tinha de explicar. Agora eu vou falar para vocês a respeito de substantivo comum e substantivo próprio. Lembram, né? A gente já estudou sobre substantivo. Sim, eu sei que vocês lembram, é claro que eu sei. A gente já estudou sobre substantivo e vimos que substantivo é toda palavra que dá nome aos seres, que dá nome às coisas, né? Gato é um substantivo, porque dá nome a um ser, a um tipo de animal. Não é isso? Maria é um substantivo. Por quê? Porque dá nome a uma pessoa, nomeia uma pessoa, tá? E por falar justamente esses dois, gato e Maria, eu vou explicar agora o substantivo comum e o próprio. O substantivo comum é aquela palavra que a gente fala, o que a gente escuta, que a gente lê, como a palavra gato, que eu acabei de falar, e eu sei que ela é comum a qualquer tipo de gato. Se eu digo, eu encontrei um gato na rua, eu não estou especificando o tipo de gato, se era um gato grande, se era pequeno, se era de raça, se não era, não tem como especificar. Ao dizer que eu encontrei um gato, a gente vai imaginar qualquer gato, porque a palavra gato é comum a todas as espécies de gato, que a gente sabe que tem os tipos de raças diferentes, né? Mas a palavra gato não especifica raça, especifica um ser, um animal, gato. E eu falei também Maria. A palavra Maria nomeia uma pessoa. Se eu digo
Maria veio aqui na minha casa. Eu estou especificando uma pessoa, diferente se eu dissesse: hoje veio uma mulher aqui em casa. Poderia ter sido qualquer mulher, porque a palavra mulher, ela é comum a todas as mulheres, né? A não ser do sexo feminino, mulher. Mas quando eu digo Maria, aí eu já estou me referindo, eu já estou falando de uma pessoa própria daquele nome. Não foi qualquer mulher, foi Maria que veio na minha casa. Então, os nomes de pessoas, os nomes de lugares são nomes próprios. Então, são substantivos próprios. E todo substantivo próprio, ele inicia-se com letra maiúscula, tá certo? Então, o seu nome é um substantivo próprio. Então, é por isso que você tem que escrever o seu nome iniciando com letra maiúscula. Já os substantivos comuns, que são as palavras que dão nome aos seres sem especificar o tipo, esse pode ser escrito com a letra minúscula normalmente, diferente do substantivo próprio. O substantivo próprio são as palavras que dão nome às pessoas, que dão nome aos lugares, e que também essas palavras podem dar nome ao nosso animalzinho. Se você tem um cãozinho de estimação e você coloca nele o nome de Bob, então Bob é um nome próprio do seu cãozinho. Então, passa a ser um substantivo próprio. O nome que você deu ao seu cãozinho é que vai ser um substantivo próprio. Tá certo? Eu espero que vocês entendam. Para hoje é isso. Vocês irão fazer a leitura na página 13 e responder as questões da página 13 até a página 14. Leiam com bastante atenção, prestem atenção, que vocês são capazes, sim, de compreender, são capazes de resolver a atividade. Eu confio na capacidade de vocês. Então é isso. E quero deixar só um recado. Eu estou com muita saudade de vocês. Eu estou com muita vontade de estar pertinho, de estar explicando essa aula, olhando no olhinho de vocês. Mas é uma pena, ainda não é possível, né? Eu espero que em breve a gente possa estar juntos. A gente possa estar trocando ideias bem de pertinho. Então é isso. Boa aula, bom estudo e um beijo a todos.